Mas eu gostaria de, inicialmente, ler em Isaías 3, versos 9 a 11. A Bíblia aqui diz assim, Isaías 3, verso 9, o aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma publicam seu pecado e não o encobrem. Ai de sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Essa passagem é uma de muitas onde nós encontramos essa mesma verdade. A verdade que o que você faz nesse mundo é consequente, na verdade é eternamente consequente. Nós temos uma fé como cristãos que olha exatamente essa realidade. Deus está atento a tudo que acontece no mundo. O mal terá consequência, o bem terá consequência. Aquilo que uma pessoa semear, isso se fará. Então você vê que isso é uma coisa recorrente. Toda hora a Bíblia fala sobre isso. O Salmo primeiro, que até cantamos alguma música sobre ele aqui. Aquele que anda no caminho do Senhor, no seu caminho medita dia e de noite, é como uma árvore plantada junto ao rio, né? Tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. A Bíblia sempre mostrando esse contraste entre o que anda no caminho de Deus e o que não anda no caminho de Deus. No entanto, o que você vê no mundo, muitas vezes, é um mundo onde a injustiça parece ficar sem castigo, muita impunidade, e muitas pessoas chegam à conclusão, através do que veem, e porque torcem, na verdade, por isso, não existe nunca uma neutralidade, existe uma preferência no coração de todo mundo que pensa assim, aquela ideia de que, o mal não vai dar em nada não. Então, o que eu realmente estou intitulando essa mensagem é a ideia de a impressão de indiferença divina para com o mal, porque isso é muito forte. E as pessoas, então, acreditam muitas vezes que existe uma indiferença de Deus para com o mal. E isso se vê em várias maneiras. O livro de Isaías chama muita atenção a isso. Essa é a primeira passagem que eu li. As pessoas aqui, então, estão agindo de uma forma ímpia. Até o aspecto do rosto, a maneira que a pessoa se porta em público, já diz alguma coisa. Já viu gente assim? Só de ver a pessoa na rua, você já sabe que a pessoa está atolada no pecado. Às vezes você sabe até quais pecados, por causa da maneira que o próprio semblante da pessoa diz alguma coisa sobre o que está lá dentro. E a Bíblia então diz que eles, como Sodoma, publicam o seu pecado, não o encobrem. O livro de Isaías fala sobre gente que não sabe nem o que é mais se envergonhar. Eles não têm vergonha dos tipos de pecados que eles praticam, as pessoas nem conseguem mais se envergonhar. E eles então, ao invés de encobrirem, que seria uma coisa natural de alguém que sabe que o que eles estão fazendo é uma coisa errada e que isso é uma vergonha, então eles tentam esconder. Não, esses nem encobrem. Mas por que eles não encobrem? Eles não encobrem porque eles acreditam que não vai dar em nada. De modo que a maneira que eles se comportam já diz que eles acreditam que não existe um envolvimento de Deus, uma intervenção de Deus na maldade do mundo, de modo que o que eles fazem, eles podem fazer assim abertamente, sem temor de Deus. Então, o recado dos versos 10 e 11, dizei aos justos que bem lhes irá. E o verso 11, ai do perverso, mal lhe irá. Então, aqui está um recado. O recado é dirigido propriamente aos justos. O justo precisa saber que bem lhe irá. E isso precisa ser dito ao justo. Não existe uma coisa vã na nossa vida aqui, que nós estamos tentando fazer a coisa certa, e Deus está indiferente a tudo isso. Agora, muitas pessoas acham realmente, como eu disse, que existe zero consequência para tudo aí que as pessoas estão fazendo. Então o recado aqui é dado. Os justos têm que saber que bem lhes irá. Por quê? Veja bem, porque comerão o fruto das suas ações. Aquela ideia que você semeia, você vai também colher. O verso 11, ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Veja bem, uma consequência direta para as pessoas ímpias daquilo que elas mesmas fizeram. Então existe aqui uma atribuição de responsabilidade ao ímpio pelo castigo que lhe vem. É culpa dele, não é culpa de mais ninguém. Não é culpa de Deus, não é culpa da sociedade, é culpa da pessoa. Deus, como um Deus perfeitamente justo que é, sabe dosar e saber quando existe uma pessoa que realmente tem responsabilidade por alguma coisa e não tem. Existem momentos onde pessoas realmente não têm responsabilidade por alguma coisa. Elas agem com inocência. Elas agem com ingenuidade porque mentiram para ela e ela, então, não sabe se fazer uma coisa errada e pode realmente acabar cometendo uma coisa errada, mas a culpa não é realmente dela. Deus sabe disso.
Então Deus sabe até onde isso vai. Mas veja, isso não é o que caracteriza uma pessoa como o perverso. O perverso não é uma pessoa que inocentemente está agindo em cima de uma coisa que outra pessoa lhe disse, onde ela não tem responsabilidade de conferir, investigar se é isso mesmo, mas ela não tem como saber. Mas o perverso é aquele que realmente faz aquilo que é a omissão do seu dever e a transgressão dos mandamentos proibitivos que Deus impõe sobre cada um de nós. Então, quando o perverso age assim, ele vai receber, no caso, a paga das suas próprias mãos. Aquilo que as suas próprias mãos fizeram. Ele traz sobre isso a condenação. Então, a Bíblia é muito clara nesse sentido, que os justos usufruem de tudo aquilo que eles fazem que é correto e os ímpios recebem conforme também as suas obras. Então, o pecado é consequente. Nós não podemos tratar o pecado como banal, o que o mundo faz o tempo todo. Nós vamos, então, passear um pouco pelo livro de Isaías. Vamos olhar outra passagem. Veja Isaías 9 agora, a partir do verso 11. Aqui eu vou ler um texto um pouco mais longo. Isaías, capítulo 9, no verso 11, a Bíblia diz: portanto, o Senhor suscita contra ele os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Do Oriente vêm os sírios, do Ocidente os filisteus, e devoram a Israel a boca escancarada. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, a sua mão, e a mão dele continua ainda estendida. Eu vou parar aí, depois eu prossigo. Essa primeira passagem, então, está falando sobre Deus trazer um juízo iminente contra a nação de Israel por causa do seu pecado, o que envolve Deus trazer contra eles exércitos inimigos. Ele até cita os sírios do Oriente, do Ocidente, os filisteus, e eles então atacam Israel de dois lados, e isso é juízo de Deus contra a nação. Então, muitas vezes, quando os livros proféticos estão falando, eles falam sobre juízos que Deus traria contra pessoas em transgressão, que seria de caráter mais imediato, e sempre, quando eles também colocam isso, eles sempre enfatizam que isso nunca é tudo. O que acontece nessa vida, em situações assim, como Deus trazendo destruição, ele sempre mostra que existe algo para além disso também. Então, por exemplo, quando fala sobre os juízos da Babilônia, por causa dos pecados que a Babilônia ainda viria a cometer. Nessa época, Isaías não tinha cometido ainda as coisas. Deus ainda diz, eles vão agir assim, mas depois eu trarei sobre eles esses castigos. E Deus ainda fala que usaria do pessoal lá do reino dos medos, sendo não medo, temor, mas no sentido de pessoas da terra que era chamado Média. Então esse pessoal entraria ali e traria juízo contra a Babilônia. E ao mesmo tempo que a Bíblia coloca isso, a Bíblia também coloca junto uma perspectiva do juízo final. E isso é toda hora feito porque para o indivíduo, ele não precisa pensar que é só aquilo que ele vai viver naquele instante. Existe sempre o fato que ele também vai prestar contas a Deus no dia do juízo. Então existe muitas vezes uma mensagem de anúncio para o pecador daquilo que está diante dele, tanto quanto o que acontecerá em breve nessa vida, como o fato que um dia ele estará no dia do juízo, e será assim também o dia do juízo. E as duas coisas então são apresentadas, porque o pecador precisa ser avisado das duas coisas: consequências nessa vida pelo seu pecado e consequências eternas também. Então por isso aqui diz que Deus vai trazer contra eles os seus inimigos, os sírios, os filisteus, e eles vão então devorar a terra de Israel. E agora o final do verso diz: com tudo isso que esses países vizinhos farão, não se aparta a sua ira e a mão dele continua estendida. Ou seja, mas não é tudo. Não é como se as coisas então que acontecem como consequência nessa vida são o fim e a pessoa então morreu aqui, acabou. Aí acabou tudo. Não. Mesmo depois que Deus traz os adversários que fazem assim contra eles, a mão de Deus ainda continua estendida, trazendo juízo, trazendo castigo, e a sua ira ainda não se aparta. Agora, prossiga comigo o verso 13, veja. Todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos Exércitos. Agora, essa palavra em si é interessante, porque Deus está declarando que o próprio momento de adversidade, de dificuldade, era para que eles se sacudissem também e pensassem: essas coisas estão nos acontecendo, nós precisamos de Deus. Mas eles não se voltam para Deus nem nessas circunstâncias. Verso 14: pelo que
o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco no mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda, porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda boca profere doidices. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Então Deus vai descrevendo o quadro aqui, o que ele vai fazer com essas pessoas. Note que os sofrimentos já experimentados deveriam servir de alerta, deveriam reconduzir as pessoas a Deus. Mas o coração duro desse povo não está tomando por lição o que Deus está permitindo que aconteça em suas vidas. Aí então Deus diz, por causa disso, eu quero que você note no verso 14, pelo quê? Ou seja, já que é assim, já que eles estão agindo dessa maneira, portanto, Deus irá trazer castigo e ele irá eliminar, ele irá cortar de Israel a cabeça e a cauda no mesmo dia. Ou seja, a pessoa de maior respeito e a pessoa mais desprezível no mesmo dia. E como assim cortar? É morte física. Então, observe que ele ainda detalha, para você entender quem que Deus considera a cabeça da sociedade, a pessoa de mais dignidade, mais importância na ótica de Deus numa sociedade. Bem, então é o ancião, o homem de respeito. Esse. E a cauda? A pessoa menos significante, a pessoa mais desprezível e mais... tem que ter pena dela pelo que Deus fará com ela. A cauda. A cauda, no caso, é o profeta que ensina mentira. Veja que Deus está tratando que o ensinador de doutrina falsa, a pessoa que leva a pessoa para o caminho do erro, é a pessoa que está... Entre todas as pessoas, quando Deus vê o mundo, Deus vê aquela pessoa ali como o mais imbecil, o mais desprezível de todos. No entanto, esses dois, a cabeça e a cauda, nessa linguagem, são os guias do povo. Agora, como o povo é guiado por falsos profetas, pessoas que não ensinam a verdade do caminho de Deus, pessoas que incentivam o pecado, pessoas que aprovam a mentira, o verso 16 diz, os guias deste povo são enganadores. Os que por eles são dirigidos são devorados. Lembra, Jesus disse que se um cego guiar o outro, os dois vão para o barranco? Aqui você tem os guias sendo enganadores. As pessoas que estão caminhando atrás deles são devorados. Então, essas pessoas estão agindo dessa maneira. Então, o verso 17 traz essa linguagem que é tão importante você observar. Pelo que? Eu destaquei isso já no verso 14. Lembra que no verso 14? Pelo que o Senhor corta, ou seja, por que Deus traz juízo? Deus traz juízo por causa do que as pessoas estão fazendo. Já que existem, então, esses falsos guias, esses falsos profetas, que estão sendo como que enganadores, levando as pessoas a acreditar em mentira, em falsa religião, e coisas desse tipo, o que vai acontecer? Por causa disso, Deus, então, não tem prazer nos jovens deles. Isso aqui é tão interessante, porque o ser humano, de todas as coisas que existem no planeta, é a coisa de maior valor. Não existe um produto, não existe um outro ser vivo que tem o valor que tem um ser humano. E não seria o caso que se todos os seres humanos andassem na luz e fossem realmente pessoas de Deus, que cada ser humano seria uma vida a ser celebrada, uma razão para muita alegria. E, no entanto, Deus não tem alegria nos jovens deles. Então, pensa da coisa dessa maneira. Quando uma criança nasce, a gente sempre celebra. E com razão. Coisa especial. Mas vai indo, a pessoa chega aí na adolescência e começa a mostrar, assim, tanta corrupção, tanta degeneração moral, tantas ideias erradas, uma disposição para ir pelo caminho do errado. Então, Deus não tem alegria nele. Deus já vê aquela pessoa que está entrando nesse caminho como aquilo que ele vai rejeitar, que ele despreza. Então, assim, perdeu o seu valor. Algo que seria inerentemente de valor, mas foi poluído e perdeu toda a sua razão de ser. E eu quero que você note bem como que a Bíblia coloca isso. É o trabalho dos que promovem o engano. Os guias deste povo são enganadores. E os que por eles são guiados, são dirigidos, são devorados. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens deles. Está vendo o que acontece? Agora, eu sei que isso aqui é dirigido em primeira instância para o povo de Israel, mas isso aqui não é uma coisa de total aplicação para a nossa realidade hoje. Como você anda pelo
país, ou vê tudo que está acontecendo no nosso país, e você vê como que a juventude está sendo corrompida por tantas ideias falsas que estão sendo propagadas, até mesmo com verba pública, em locais de ensino, como se aquilo ali fosse algo de educação. E quando, na verdade, está trabalhando para corromper o caráter das pessoas. E as pessoas se tornando cada vez mais desprezíveis para Deus. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele. E não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos. E toda a boca profere doidices. Vocês sentiram o peso disso aqui? Deus traz juízo, e então ali estão jovens que ficam órfãos, perde o pai e a mãe. E numa condição como essa, é escravizado. E Deus tem pena? Não. O Senhor não se compadece dos seus órfãos, porque todos eles são ímpios e malfazejos. A boca de todos eles falando doidices. Você consegue perceber o peso da fúria de Deus contra o pecado? O que isso diz sobre a nossa geração? O que isso diz para uma sociedade como a nossa? Onde tantas pessoas estão aí blasfemando, incentivando o mal, desafiando, falando contra a palavra de Deus, falando contra o povo de Deus. Deus também diz, não se compadece das suas viúvas. A mulher que está aí, o marido dela é morto, e ela fica assim, e Deus, tipo assim, mas essa mulher aí também, olha como que ela vive. Olha o que ela fala, olha as coisas que saem da boca dela. Então Deus não tem nem compaixão já. Culpa da pessoa que trouxe sobre si a ira de Deus, de modo que, na verdade, esse castigo que a pessoa está passando é um juízo, e Deus não fica nem com pena. Porque é Ele que está fazendo isso por causa do pecado, e a pessoa trouxe isso sobre si mesma. Está vendo a ilusão que é uma pessoa ter uma impressão da indiferença divina para com o mal? A pessoa entra pelo caminho do mal, se corrompe, se torna uma pessoa assim, que Deus rejeita, mas a pessoa vê tudo acontecendo assim, aparentemente bem, não acontece nada, e então a pessoa chega na conclusão de que, Deus não está nem aí para essas coisas. Uma vez eu estava fazendo um estudo bíblico evangelístico com uma pessoa, e a pessoa me disse exatamente isso, falou assim, olha, está vendo aquele aquário, aquele peixe que eu tenho ali? Então, Deus vê a gente igual eu vejo aqueles peixes no aquário. Eu coloco ali comida para eles, mas estou preocupado nada com o que eles fazem, o comportamento deles lá. Estou nem querendo saber daquilo ali. Para mim é só interessante ter aquilo ali para mim olhar, que tem uma coisa bonita ali. Que ilusão. Uma pessoa que estava atolada no pecado, precisando de arrependimento real, estava naquele momento de uma crise por causa de pecado, foi onde surgiu a oportunidade para que eu fizesse estudo bíblico com a pessoa, porque pessoas preocupadas promoveram isso, e a pessoa até aceitou, mas desprezou totalmente a palavra de Deus e teve essa atitude. Mas está vendo a ilusão que a pessoa tem? O pecado, as coisas que a gente faz, Deus tem diferente com isso. Vai dar nada não, vai dar nada não. E eu quero que você veja que a Bíblia é explícita de que Deus é totalmente contra as pessoas assim com essa atitude, e nós não devemos ler essas questões na Bíblia e passar batido. Mas aí aconteceu isso. Não, mas o coração de Deus deve estar partido. Você sabe? Pode ser que, na verdade, Deus esteja com ira, aplicando a sua ira na vida daquela pessoa, e a tragédia que ela está passando seja nada mais do que um derramar da ira de Deus. Leia lá em Apocalipse como que Deus derrama a sua ira sobre os ímpios, e joga flagelos, e joga toda espécie de praga, exatamente como uma expressão da sua desaprovação por causa do coração duro. Agora, mesmo assim, Deus então traz a espada sobre a terra. Os jovens ficam órfãos, as mulheres ficam viúvas, Deus não se compadece, é Ele que está trazendo o juízo, e olha que ainda não acabou. O verso fecha dizendo, com tudo isto não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Verso 18, porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espieiros e os abrolhos, acende as brechas do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada, e o povo é pasto do fogo,
Ninguém poupa seu irmão, abocanha à direita e ainda tem fome, devora à esquerda e não se farta. Cada um come a carne do seu próximo. Manassés ataca Efraim, Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam Judá. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Está vendo como que nada de maldade que essas pessoas sofram nas mãos até uns dos outros, e Deus, de certa maneira, abandona mesmo esse tipo de consequência, como as pessoas viram as costas para Deus. Mas nada que acontece dá um fim, porque a eles Deus continua ainda sobre eles. Vamos para o capítulo 13 agora. Esse capítulo é dirigido propriamente à Babilônia, e a advertência é dada à Babilônia sobre o que Deus trará sobre ela. E vai dizer ali que eles vão ser destruídos pelos seus inimigos, vizinhos, etc. Mas eu quero que você veja como que Deus então também inclui aqui e insere essa advertência sobre uma realidade que você vê que é muito maior do que simplesmente um exército inimigo invadir a terra deles. Veja o que Deus fala com o povo da Babilônia e adverte que eles têm que estar atentos. Vou ler no capítulo 13, a partir do verso 9. Em Isaías 13, verso 9, a Escritura diz: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Ok, o que é isso aqui? O dia do Senhor. No Velho Testamento, o dia do Senhor, às vezes, é o dia do juízo final. O dia do Senhor, às vezes, é um dia de juízo em que Deus vai tratar com um problema específico e julgar uma nação, alguma coisa assim. Então, o dia do Senhor pode ser um dia em que a Babilônia invade Judá e destrói a nação. E é um dia do Senhor. Então, vem o dia do Senhor, pode se referir a uma coisa assim, você tem que sempre ler no contexto. E se você nota aqui, vai converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Ok, aí vamos pensar aqui. Isso aqui realmente aconteceu quando a Babilônia caiu? Quando os medo-persas invadiram a Babilônia? Aconteceu isso aqui? Ou ainda ficou pecador, ainda tem pecador por lá? Aqui parece que estamos também percebendo que esse é o cumprimento pleno, total. Ele está olhando lá para a frente, para uma realidade que um dia do Senhor vem, no qual não ficará mais ímpios na terra. Veja o verso 10. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei a terra da Babilônia? Não, peraí. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra. Deixa eu ler isso de novo. Farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Até aí, nesse texto, nesse capítulo, você pode perceber que Deus está fazendo referência ao dia do juízo final, onde ele abalará os céus e a terra, e não ficará mais injusto, está vendo? Por causa do dia do seu ardente furor, o que no Novo Testamento será chamado por Paulo o dia da ira. Então existe aqui uma perspectiva que é sempre dada. Você não pode pensar que os problemas que vêm sobre as pessoas, às vezes tem gente aí que faz coisa errada e depois está amargando a boca aí com as consequências do que fez, porque teve consequências pesadas, e a pessoa pode dizer, Deus pesou a mão contra mim, mas não pense que se não houver arrependimento, que aquilo para ali, porque nem com tudo isso que se passa nessa vida, não se aplaca a sua ira, mas a mão de Deus ainda continua estendida. Então ainda existe esse dia para Deus lidar com os pecadores do mundo inteiro. E todo pecador no mundo precisa saber disso, precisa ser advertido sobre isso. E isso é uma proclamação constante da Bíblia, para todo aquele que ainda não se converteu do pecado, não se arrependeu, que Deus vai voltar com furor e vai trazer graves consequências contra as pessoas que não estão vivendo de acordo com as leis de Deus. Isso não é um assunto banal. E não se iluda de que o fato que Deus, neste instante, não está intervindo para fazer com que todo mal seja imediatamente castigado, significa que ele não esteja planejando fazer isso.
Deus tem tudo anotado. Deus sabe tudo o que aconteceu. E Deus trará justiça. Então a Bíblia está sempre lembrando as pessoas sobre isso. E, francamente, gente, nós não comunicamos isso para o mundo devidamente. E existe uma tendência, assim, parece que uma coisa, talvez, da nossa geração na igreja, de querer meio que falar assim, não fala sobre essas coisas não, isso é muito pesado, isso afasta as pessoas da igreja. Mas a Bíblia é muito franca sobre isso, e a Bíblia manda a gente falar sobre isso. E eu diria que se você for fiel ao modelo de pregação na Bíblia, o que João Batista pregava? O que Jesus pregava? O que os apóstolos pregavam? Eles pregavam assim, existe um Deus que está furioso com o seu pecado. Você está em apuros muito graves. Acorda, meu filho, você está achando que o negócio é brincadeira? Você está numa enrascada que é de dimensões muito piores do que qualquer coisa que você consiga imaginar. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que está furioso. E Deus é um Deus que vai lidar com o mundo com extrema severidade. O que você tem que fazer é reconhecer que você tem pouco tempo para se arrepender, reconciliar-se com o seu Criador, fazer as pazes com Deus, pedir clemência e misericórdia e arrepender do seu pecado, mudar de vida e tomar o rumo certo. Agora, se você levar isso na brincadeira, não se engane, porque o mundo aí está todo mundo dançando aí no meio dessa bagunça toda, achando que não vai acontecer nada. A coisa vai ficar feia. Então, assim, isso aqui é uma coisa tão essencial da Bíblia. Então, eu quero que nós voltemos aqui, eu sei que aqui nós temos principalmente um grupo convertido, né? Mas nós precisamos de colocar isso de volta em nossa mente. Porque não existe proclamar salvação sem proclamar a ira de Deus. Não existe falar sobre perdão sem falar de ofensa. Vamos então para o capítulo 5 de Isaías. Aqui, Isaías traz palavras de reprovação contra a população da sua nação, o povo de Israel. Aqui nessa parte, a partir do verso 8, Isaías 5, verso 8, nós lemos: Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Então, primeira coisa, é gente que está ficando rica e usa da sua riqueza para meio que monopolizar até o lugar onde morar, para explorar as pessoas. As pessoas não têm como ter um local para morar e fica naquela situação assim, necessariamente tem que pagar um preço assim, muito exorbitante, injusto, porque a pessoa fez ali um monopólio, alguns poucos pegaram toda a terra e agora para você ter um lugar até para você morar, você está dessa maneira. Isso é uma violação clara das leis de Deus no Velho Testamento sobre como deveria ser a questão da terra, etc. Mas verso 9: A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, Isaías dizendo, Deus falou aqui, eu escutei com esses meus ouvidos. Em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas sem moradores. Por causa dessa opressão que eles vêm fazendo com as pessoas estão fazendo isso, eles vão ser tratados de uma forma assim, totalmente... as casas que eles estão aí usando, né, para a exploração das pessoas, porque eles fizeram um monopólio das moradias e agora subiram assim, um preço inacessível para as pessoas. As casas onde eles tinham o seu lucro vai acabar e as suas próprias casas, suas próprias mansões onde eles vão também ficar vazias. Estou falando sobre a invasão de Israel, que traria da Babilônia o castigo contra a nação. É nesse sentido que ficaria vazia aqui. Veja até o verso 11 agora. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas e tamborias e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Essa descrição aqui do que esse povo está fazendo nessa passagem, que Deus desaprova e que traz a ira de Deus sobre eles, é bem mais brando do que está acontecendo no carnaval por aí nesse momento. O que as pessoas estão fazendo aí, trazendo a ira de Deus sobre si, não pensando nas coisas de Deus, mas estão aí, né, com as suas músicas, com a sua dança, com a sua bebedeira, agindo de uma forma assim, para que eles fiquem loucaços, né, para fazer as suas farras. Verso 13. Portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, a sua multidão se secará de sede. Aqui então está de novo a consequência. Invasão do exército da Babilônia que vai destruir a nação de Israel. O pessoal vai para o cativeiro. Verso 14.
Por isso a cova aumentou o seu apetite e abriu a sua boca desmesuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu túmulo, e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate, e o homem se avilta. Os olhos dos altivos são humilhados, mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então, os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. A ideia é que depois que eles deixam a sua terra, indo tudo no cativeiro que sobrevivam, aí vai chegar gente lá nômade e pasto, na cordeiro, vai lá pastar onde eles antes tinham as suas terras, lá que eles tanto achavam que eram grandes coisas. Quero que vocês observem aqui a questão: os olhos dos altivos são humilhados. Uma coisa, então, que você deve perceber que acontece mesmo nessa parte: existe essa ideia de orgulho humano sendo abatido, todos os orgulhosos tendo seu orgulho totalmente destruído, né? Os soberbos, nós já olhamos aqui um pouco antes, nessa leitura, no capítulo 13, a bateria soberba dos violentos, lembra disso? Então existe sempre essa questão de gente que se fica todo autoconfiante, arrogante perante Deus, achando que não vai dar em nada. Essas pessoas terão o seu orgulho abatido. Verso 16: mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Verso 18 agora: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, e o pecado como com tirantes de carro. Aqui então você tem pessoas que envolvem-se no pecado, mas, como diz a Bíblia, com avidez. Eles vão nisso com muito gosto. Oba, vamos pecar. Então entram de cabeça. Verso 19: e dizem: apresse-se Deus e leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Senhor dos Exércitos, do Santo de Israel, para que o conheçamos. Essa palavra que eu coloquei aqui em negrito, estão escarnecendo de Deus. Existe então um recado sendo dado: Deus vai castigar. E eles então estão indo com avidez atrás do pecado, dizendo para o povo o quê? Então que Deus anda logo aí, traz esse juízo aí que você está falando. Fala com Deus aí, então você conversa com ele, fala com Deus então, profeta, que a gente quer ver logo. Querendo ver. Cadê? Não aconteceu ainda não? Tá. Fala com ele para apressar, viu? Nós estamos sem paciência para ficar esperando ver se Deus vai julgar. Agindo assim com ironia, com uma arrogância. Verso 20: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Então, observe aqui mais uma vez. A mentira sobre o que é certo e errado. Aquilo que é certo de fazer, eles falam que é errado. Aquilo que é errado você fazer, eles falam: não tem nada a ver, não tem nada de errado. Tá certo, isso aí pode. Tem nada de errado. Que é o que o mundo faz toda geração, toda geração. Vou te dar alguns exemplos aqui. Pecados, a Bíblia chama de pecados. Você me fala se tem gente que diz: não, nada a ver. Idolatria. Conhece alguém? É o que mais tem no Brasil, a gente falando que não tem nada a ver. Sexo, fora do casamento, homossexualidade. O que a Bíblia diz? O povo está dizendo que isso não pode? Coisas como também a pessoa que não vive uma vida produtiva, mas encontra uma maneira de encostar no governo e viver no suor do rosto dos outros. A Bíblia diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas esse pessoal não quer fazer isso. E as pessoas ainda agem como se fosse direito. Ao mal chamam bem, ao bem chamam mal. Pessoas que querem aí falar que o aborto não é um assassinato. Pessoas que falam que se você quer ir aí
na rua pregar o evangelho, você está fazendo uma coisa errada, você está sendo intolerante, você quer se fazer visita no hospital, falar com as pessoas da palavra de Deus, eles querem impedir. Ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Trocam a luz pelas trevas. Verso 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Não precisa da Bíblia para me falar o que é certo e errado, não, eu sei muito bem. 22. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. E aí você tem uma coisa que não se aplica no Brasil. Nós temos um sistema judiciário muito bom. Aqui a gente não justifica perverso, não. E nem a gente também condena o justo. Isso pelo menos aqui não, graças a Deus. Verso 24. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes, os seus cadáveres são como um monturo no meio das ruas. Com tudo isso não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Bem, deixa-me chamar a atenção algumas coisas desses versos que eu acabei de ler. Quando você tem o restolho, ele tem aquelas às vezes umas lenhas, você pega uma madeira meio verde, você tenta botar fogo nela, custa pegar fogo, tá? Mas o restolho, a erva seca, sabe, tipo umas folhas que caíram, já estão tudo secas, você pega ela assim, ela não dobra, ela quebra. Então, esse é o tipo de coisa, a erva seca. Isso aí é difícil para pegar fogo? Isso aí pega fogo assim, né? Igual papel higiênico. E olha só, ele diz, assim será a sua raiz como podridão, a sua flor se esvaecerá como pó. O dia do juízo, quando Deus pegar essas pessoas, eles serão assim, instantaneamente apanhados e destruídos. E a Bíblia então aqui começa a dar essas palavras de porquanto, por isso. E observe novamente como a Bíblia sempre atribui ao pecado humano a culpa humana, o juízo. Não existe nenhum castigo que venha sobre ninguém que não seja totalmente culpa da própria pessoa. E a Bíblia toda hora mostra isso. Veja só. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Isso não é uma coisa pequena, desprezar a palavra de Deus. Por isso se acende a sua ira contra o seu povo e ele julga dessa maneira. Agora, o verso 25 é interessante porque ele explicitamente diz que primeiro o que Deus vai fazer? Ele vai matar. E as pessoas se tornarão cadáveres. Aí acabou, né? Deus matou. Agora já virou cadáver. Aí acabou. Ufa. Não, acabou nada não. Depois que um montão de cadáveres no meio das ruas, com tudo isso, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. A pessoa não morre e escapa, não. A pessoa, quando morre assim, ela sai da panela e vai para o fogo. A mão de Deus continua trazendo o juízo. Por isso você tem que perceber a extrema urgência e importância do pecador se arrepender e se converter. Você não tem como ignorar isso aqui na Bíblia. A Bíblia tem essa linguagem muito forte, muito pesada, sobre o que Deus pensa do pecado da rebeldia humana. E se a gente não expressa isso de alguma maneira que as pessoas entendam, as pessoas com direito poderão reclamar que nós fomos omissos em avisar que a coisa era tão grave assim. Provérbios capítulo 1, verso 32, tem essa palavra tão precisa sobre a condição das pessoas que não entendem a verdade. Os nécios são mortos por seu desvio. Eles desencaminham, vão para o caminho errado, eles trazem as consequências sobre si mesmos. Mas olha o restante do verso. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. A sua impressão de bem-estar. Eles têm uma impressão de que existe indiferença da parte de Deus com o seu pecado, com a maldade. E aí estão eles. Por causa da sua impressão de bem-estar, eles acabam na perdição.
Agora eu quero fazer uma pergunta, eu quero que você reflita sobre o que eu vou te perguntar aqui. Você conhece pessoas, eu conheço pessoas aos montes, que estão indo para o inferno, que se Jesus Cristo voltar hoje, eles serão lançados no lago de fogo. Você e eu conhecemos muitas pessoas, a gente quer bem essas pessoas, a gente não quer condenação para essas pessoas, a gente ora por elas. Isso nos aflige realmente. Mas são pessoas que se hoje morrerem, qualquer coisa acontecer aí, der um piripaque no organismo, eles não estiverem mais conosco. Não estarão com Jesus, estarão no inferno. É uma condição assim de bastante desespero. Eles sabem. Eles desconfiam. Será que eles fazem ideia? Te garanto que eles não fazem ideia. Se a realidade lhes batesse, se eles entendessem, eles estariam correndo atrás de uma solução. E Deus os abraçaria. E Deus os acolheria. Mas eles não acreditam. A culpa deles que eles não acreditam não é sua culpa, não é minha culpa. Mas ainda assim existe a realidade que de alguma maneira nós podemos sim acordarmos. Ou nós falamos, ou ninguém fala. As rochas não vão clamar. O povo de Deus é que é a luz do mundo. E nós não podemos ser um sal insípido que não tem utilidade. Nós temos que ser, de alguma maneira, as pessoas que levam o aviso. Existe maneira de fazer isso. Existem maneiras reais. Não é você dar uma de maluco, sair por aí gritando, parando as pessoas na rua. Aqui, você está indo para o inferno. Você só vai, assim, garantir que ninguém vai te ouvir nunca. Mas você não pode também tomar tudo isso aqui e agir assim. Essas pessoas têm essa impressão de bem-estar, eles estão iludidos, realmente eles não acreditam que eles estão indo para o inferno. Eles não acreditam. Pode crer que eles não acreditam. Se eles acreditassem, eles estavam desesperados atrás de alguém que lhes desse alguma luz sobre o caminho da salvação. Mas eles não estão preocupados com isso não. Eles não estão preocupados com isso. O que prova que eles não acreditam, eles não estão realmente adequadamente avisados. Os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Se a verdade lhes batesse, eles sairiam procurando alguma coisa. E é por isso, sabe, a gente tem lidado com tanta coisa em nossos dias, nesse sentido de tantas vozes contraditórias. Tem aí as pessoas aceitas, tem os ateus, tem tanta gente buzinando, tentando falar coisa contra a Bíblia, desacreditar a Bíblia, com os argumentos mais idiotas que tem. Os argumentos mais idiotas que tem. Só para tentar ver se deixa as pessoas com preconceito contra as coisas. E ainda vira as pessoas aí, não sei se vocês viram aquele artista americano, Kirk Cameron. Ele é um que fez Deixados para Trás aí, um dos filmes mais bíblicos aí que tem sobre escatologia. Mas o Deixados para Trás tem esse artista, um dos caras principal ali. E ele ficou famosão por causa desse filme. Agora ele está defendendo, sabe o quê? Que não existe inferno eterno. Ele está dando entrevista sobre isso. E está um tanto de gente aí agora achando que isso aí é uma nova modalidade. É tipo assim, agora tem uma pessoa que é um evangélico bem conhecido, né? Temos outro aí também, né? Que fala que não existe inferno, que dura para sempre. Ah, então quer dizer que tem essa opção também? Ah, então eu vou preferir crer nisso. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. O que vai acontecer é que pessoas irão para o mesmo inferno eterno e essas pessoas serão culpadas, totalmente culpadas, de ter sido mais uma voz de contradição. Porque enquanto o diabo está aí sussurrando no ouvido desse povo, é certo que não morrereis. A pessoa chega e fala, é isso mesmo. Fazendo eco. Dando força para o diabo. Isso é uma coisa tão séria. É uma coisa de partir o coração, gente. Religiosos também podem estar na impressão da indiferença divina para com o mal. E Isaías trata disso também. Olha em Isaías capítulo 59, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouçam. Bem, então aqui existe uma palavra dirigida a pessoas que precisam de uma resposta porque eles estão reclamando, dizendo, a gente clama a Deus e Deus não responde, e o que é o problema de Deus? Ele tem um ouvido surdo?
Ou ele tem uma mão curtinha que não tem como chegar até na gente? O que aconteceu? Esse Deus aí tá ruim, jogando, assim, culpa em Deus por não estarem sendo acolhidos por Deus assim. Agora, se existe ruptura, se existe um afastamento, e existe um Deus que não está atendendo, não é porque Deus é o problema está do lado dele. Ele diz aqui claramente, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouçam. Então é o lado assim que a pessoa, mais uma vez, é responsável pela condição que ela está. Se Deus não a ouve, não é que Deus é surdo, é porque Deus virou o rosto por causa da iniquidade na vida dela. Agora, se o povo não acha isso, esse povo se acha assim, super espiritual. Observe, verso 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compadeça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão luz à iniquidade. Chocam ovos de áspide, tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai uma víbora. As suas teias não prestam para vestes. Os homens não podem cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos a destruição, ou desolação e abatimento. Desconhece o caminho da paz. Nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Agora, vocês notaram tudo que foi dito aqui? Que isso aqui é realmente uma coisa muito impactante quando você lê tudo isso aqui. É feito de uma forma, assim, simbólica, alegórica, né? Você falando, assim, de pessoas produzirem teias como aranhas produzem, pessoas botarem ovos de serpente. Mas é para dizer que tudo que esse pessoal está fazendo está errado, e esse é o problema. É por causa disso. E mais uma vez, você nota que tudo isso aqui é a causa de Deus não dar ouvidos para o clamor dessas pessoas. Mas você nota uma coisa aqui. O retrato que Paulo aqui pega dessa passagem e apresenta lá em Romanos capítulo 3, nos mostra que você não deveria ler isso aqui como uma descrição de seres humanos em certos casos extremos. Isso aqui é uma visão da Bíblia do que se fala da humanidade. Isso aqui é a humanidade. Isso aqui é todos nós, a menos que a graça de Deus nos transforme. Romanos 3, verso 9, fala assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Ele diz nós aí como um judeu? Ele diz não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Ele vai começar a citar textos aqui, que começa o Salmo 14, depois ele vai chegar nessa passagem, você vai ver que ele pega e diz: a Bíblia diz que todos nós, tanto judeus e gregos, estão nessa condição debaixo do pecado. Deixa eu citar alguns textos onde fala isso na Bíblia. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem faça, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, sabendo que agora ele já passou lá para o nosso texto de Isaías. Com a língua, o de engano, veneno de víboras está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, os seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Paulo pega todos esses textos aí para dizer, isso aqui que você encontra nas Escrituras Sagradas, no Velho Testamento, isso é uma descrição de seres humanos, tanto judeus como gregos, é todo mundo isso aqui. É tudo farinha do mesmo saco. Então essa é a natureza humana da qual as pessoas têm que ser redimidas. E o verso 9 aqui do nosso texto, Isaías 59, o verso 9 diz: por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Você nota como a Bíblia está chamando o fato que é essa maldade que existe no ser humano, que cria-se essa lacuna de separação entre nós e Deus.
e parece então que Deus está indiferente. Verso 11 explica mais: todos nós bramamos como ursos, gememos como pombas, esperamos o juízo, quer dizer, esperamos que haja assim, justiça, e não há a salvação. Nós esperamos a salvação e ela está longe de nós. Por quê? Verso 12: porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. E depois ele cita um tanto delas aí. Mas o que eu quero que você nota é que tudo isso que a Bíblia está mostrando, é esse o problema que nós temos. Nosso problema é exatamente esse. Nós temos essa condição como pecadores que somos, e no reclamo vai assim: ah, Deus, por que acontece tanta coisa no mundo? Se existe um Deus de amor, por que tem tanto sofrimento? Cadê Deus? Gente besta. Quer saber por que tem tanta coisa no mundo assim? Olha no espelho. Culpa nossa. Está falando que é culpa de Deus. Verso 14. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe. Porque a verdade anda tropeçando nas praças, a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. Vê se não é exatamente o que acontece hoje. Se uma pessoa tenta não entrar no meio dessa podridão moral toda, essa corrupção toda, essa covardia de tratar as pessoas de bem dessa maneira, ela mesma vira rejeitada. Você vê uma pessoa que está em apuros, às vezes você pensa assim: eu tenho que dar um bom samaritano aqui. Aí você pensa, pode ser um golpe. Eles estão escolhendo as pessoas mais caridosas, pessoas que mais têm compaixão de quem está num aperto, para assaltar, para fazer de vítima. É esse o mundo que nós estamos. Mas por que o pessoal rejeitou a palavra do Senhor? Onde está a verdade? A verdade anda tropeçando pelas praças. A retidão não pode entrar, está expulsa. O mundo está assim por causa disso. Culpa do ser humano. Não é como se Deus estivesse inacessível a um povo que busca Deus de todo o coração, mas dá com a parede da indiferença de Deus com as pessoas que se arrependem. Não é assim, não. O problema é que o ser humano está colhendo o que ele planta e querendo transferir a culpa para Deus. Deus está totalmente receptivo para as pessoas que se chegarem realmente a Ele com contrição, com arrependimento. Deus, Ele é tão elevado, Ele é tão grandioso que nós aqui, assim, as nações são como Ele, como a poeira que você tem numa balança. Sabe quando você tem uma balança e tem poeira nela? Aí você não precisa tirar a poeira, que você pode colocar o objeto que você quer pesar, que a poeira faz diferença. Então, as nações do mundo são assim, como a poeira da balança, que se bobear, até a brisa faz aquela poeira sair dali e não altera o peso que está marcando a balança, porque não tem peso. É nós. Nós somos todos assim. Deus não precisa de nenhum de nós para nada. Para nada. E Deus poderia simplesmente virar as costas para a gente não faria falta. E aí o que acontece? Deus, que é alto e sublime, o grande Senhor, o Criador onipotente, onisciente, digno de toda a glória, que tem aí anjos o adorando noite e dia, porque tem alguma noção do quanto Ele é magnífico, maravilhoso e admirável. E nós, pecadores que somos, Deus nos convida a chegar a Ele e Ele diz: vem, se você vier a mim, eu que sou o ser mais elevado que poderia existir, habitarei com aquele que é humilde, aquele que se arrepende do pecado. Isaías 30, verso 15, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade, na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. Veja só, se é que existe alguém que não está salvo, não é porque a mão do Senhor não está estendida, Deus está chamando e clamando a todos: vem, arrependa, creia, mas a pessoa que não quer. Se existe alguém que está ainda sob a ira de Deus, não é porque Deus não está disposto a perdoar, é porque a pessoa de fato resiste, é porque a pessoa não quer se converter. Porque em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade, na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. Se tem alguém que não é salvo, a culpa é da pessoa. Isaías 48, verso
18, a Bíblia diz: ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Está vendo? Não deram ouvidos. Mas se tivessem dado ouvidos, a paz deles seria como o rio. E a justiça dessas pessoas seria como as ondas do mar, que vive sempre ali, sempre aquela coisa constantemente batendo na praia. Mas o verso 22 diz: para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. E o recado de Isaías é esse: a pessoa que já está na condenação, ela está na condenação porque ela não quis ouvir. Se tivesse dado ouvidos, ela teria paz como o rio e justiça como as ondas do mar. Mas para os perversos não existe paz. Por isso, sabe, que você não pode chegar para a pessoa, jamais, que é impenitente, não se reconcilia com Deus, e dizer: ah, essa pessoa agora morreu, agora ela descansa em paz. Não existe paz para os perversos. E eu vou te mostrar que, na realidade, o contexto disso aí, eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer isso na mensagem amanhã. O contexto dessa palavra é um contexto onde a Bíblia está realmente falando sobre isso. Mesmo depois da morte, as pessoas que não são salvas, não há paz para os perversos. Não há. Agora deixa eu terminar com uma última passagem de Isaías capítulo 1. Aqui, como eu disse, existem os religiosos que têm a ilusão, a impressão da indiferença divina com o mal. Isso é uma coisa que é assustadora hoje, porque hoje nós vivemos em tempos onde aqueles que se chamam cristãos, até aqueles que se chamam evangélicos, tem tanta coisa errada, mas tanta coisa errada na igreja, tanta gente hipócrita que não crente coisa nenhuma, que fica aí, até mesmo liderança de igreja, a gente está vendo aos montes, caso de liderança da igreja aí, que o pessoal, assim, os camaradas estão tudo indo para o inferno. E está na frente de igreja e as pessoas estão achando eles o máximo aí, porque eles falam bem e fazem um estardalhaço aí na sociedade, mas não tem vida com Deus nada não. E essas pessoas têm também uma ilusão de que Deus é indiferente para com o mal. E o mal que está na vida deles, que eles não querem nem trabalhar, que continua ali, e é a característica predominante da sua vida secreta. Deus é que sabe, não? Os outros não sabem não. De vez em quando estoura no mundo aí, né? Mas o que acontece com esse pessoal? Isaías 1, verso 11 diz assim: de que me serve a multidão? De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vides comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Essa é uma palavra assim, muito dura, porque aqui está um tanto de gente que está ali dizendo, por que a gente faz tudo isso e Deus não está atendendo nossas orações, que não sei o quê. Mas assim, não é simplesmente que eles estão com toda a boa vontade tentando fazer a coisa certa e, é claro, não são perfeitos. Mas aí Deus está tentando ser muito duro com eles. Não é nada disso não. É gente que vive aqui dessa maneira. Veja a vida dessas pessoas. A Bíblia vai falar aqui, verso 14, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos são cheias de sangue. O que é mão cheia de sangue? Assassinato. O pessoal tem culpa de sangue. Mas está lá no templo levando lá os animais e fazendo as adorações, os ritos que a Bíblia prescreve. E Deus suporta lá isso. Esse pessoal não muda a vida deles, eles são pessoas totalmente indiferentes com princípios verdadeiros, e só que eles estão lá, dando uma de crente. E Deus diz, eu não suporto a iniquidade associada ao juntamento solene. Quer dizer, a adoração que Deus mandou fazer, a pessoa realizando com essa hipocrisia,
que enquanto ela está envolvida em assassinato, ela está agindo dessa maneira. Mas ela se acha super santa. Você sabe de uma coisa? Isso aqui estava na Bíblia. Que Anás, Caifás e aquela turma, tudo de Sinédrio que votou para matar Jesus. Sangue inocente. Você acha que aquele pessoal entendeu que a ficha caiu algum dia? Eles achavam que, nossa, é mesmo, hein? Aquilo ali, a carapuça está na cabeça da gente. A gente matou aquele homem inocente. Você acha? Que nada. Eles achavam que Deus estava do lado deles. Que quando eles rebelassem contra os romanos, ia dar tudo certinho. Vai, besta. Deu o que deu. Outra passagem. Ali, continuando a passagem. Olha o que Deus diz aqui. Verso 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Tá vendo? Deveres básicos de ser até uma pessoa humana. Isso aqui é coisa assim que até incrédulo consegue discernir, não precisa nem da Bíblia certas coisas. Só de ser uma pessoa decente. Ele diz, age dessa maneira, vamos lá, para de pecar dessa forma. Verso 18, vinde, pois arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. E aí a gente volta naquela coisa, a gente desprezar a palavra do Senhor, eles vão pedir, você mostra, a Bíblia diz isso, pessoal. E aí? E daí se a Bíblia fala? Isso aí é um livro de religião. Qual que é a diferença entre essa Bíblia sua e os livros das outras religiões? Tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. No entanto, céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Nem um i, nem um tio passará da lei, sem que tudo se cumpra. E como a boca do Senhor foi que disse, isso será confirmado e comprovado. Então, irmãos, é uma realidade que nós precisamos revisar as pessoas. E nós, como a Bíblia fala, Deus convida. Vinde, arrazoemos. Vamos conversar sobre isso. Mesmo que o seu pecado seja uma coisa assim, com uma mancha, que nada teria como tirar aquela mancha. O pano está manchado, que o máximo que você faz é desbotar aquele negócio um pouco, mas estragou a roupa. Agora você está com aquela mancha lá. Então, mesmo que seja isso, a promessa de Deus. Eu farei com que o seu pecado seja como a lã, seja como a neve de branco. Branco como a neve. Ou seja, não vai ter mancha mais nenhuma. O perdão de Deus é absoluto. Então, a proposta de Deus é aquela proposta assim, tão irrecusável. Quem que seria louco de desprezar uma coisa dessas? Se Deus falasse com as pessoas assim, olha, o que você merece é o inferno, queimar para sempre. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma proposta que você pode vir para mim e eu vou falar para você assim, tá? Seus pecados aí, né? Você tem um tanto de pecado aí que é muito grave. Então, vamos fazer o seguinte, você vai passar aí alguns séculos, ou conforme for, até alguns milênios no purgatório. Você vai sofrer igual quem está no inferno. Mas aí depois você sai. Qual que seria o louco que diria, então, nesse caso, me joga de uma vez no inferno. Todo mundo diria assim, não, purgatório, por favor, purgatório, por favor. É o quê? 100 mil anos de purgatório? Ótimo, 100 mil anos então, mas não lança no inferno não. E Deus fala o quê? Eu vou te perdoar. Totalmente, totalmente. Você não vai passar um dia purgando nada. Você vai ter uma ficha tão limpa que se olhar assim, o brilho dela está sujeito a te fazer mal para a vista de tão branca que ela está. Porque isso quer ser branco igual a neve, vai ser assim. E aí Deus fala assim, te dou isso de graça. E a pessoa fica lá assim, pensando. Fala isso muitas vezes só para ser educada. Aquele cabeça dela está pensando assim, crente chato. Gente, é sério. De Deus não se zomba. Aquilo como semear, isso também se fará. Deus tem misericórdia de nós. Vamos fazer uma oração, se colocar de pé.